Depois desse passo, um passo importantíssimo é você definir, obviamente, uma profissão que você quer seguir, porque definindo a profissão que você quer seguir, a gente consegue entrar no nosso terceiro passo, que é a construção de portfólio, currículo e LinkedIn. São esses 3 elementos que vão te ajudar a conseguir sua primeira experiência em uma determinada profissão. É interessante que você tenha a definição da profissão até mesmo durante o seu curso, depois de aprender um pouquinho mais a respeito, do que só muito lá pra frente. Porque se você não define sua área de atuação o mais rápido possível, não que isso tenha que ser rápido, isso depende de cada um. Mas quanto mais você demora, mais você tem dificuldade de construir esses 3 elementos que são a base para você conseguir sua primeira experiência e são fundamentais. E que elementos são esses? São a construção de portfólio, o currículo e o LinkedIn. São esses 3 os mais importantes, são acho que os fundamentos, a base, a fundação para quem quer conseguir sua primeira experiência. E depois, no próximo slide, eu vou mostrar um dos mais importantes, que é tão mais importante do que esse, mas sem esses 3 aqui, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então vamos lá, primeira coisa, a gente tem que diferenciar o que é cada um e o que cada um serve, né? Qual que é a finalidade de cada um deles. O currículo talvez é o que eu vejo que tenha um pouco menos de valor dentre esses 3. Porém, em qualquer vaga que você fosse candidatar, qualquer profissão que você for começar, eles vão pedir um currículo mesmo que básico, mesmo que você não tenha ainda muita experiência ou muita coisa para colocar nele. Somente para entender um pouco mais de que momento você está. Então é uma formalização, um documento que eles precisam para entender um pouco mais da sua realidade. Esse é o currículo. E aí você vai colocar lá o objetivo, vai colocar algumas informações suas. É interessante que o currículo seja muito parecido com o seu perfil do LinkedIn, porque, enfim, recrutadores não vão ficar olhando o seu currículo aprofundadamente. Eles querem ver suas experiências, o que você mexe e algumas coisas a mais ali, talvez resultados que você tem entregue. Isso é interessante para o recrutador, mas que isso não é necessário. Então, coloquei um exemplo aqui na tela para vocês. Beleza, esse é o currículo. Qual que é a diferença entre o currículo e o LinkedIn? No LinkedIn, o LinkedIn ele é uma plataforma, ele é uma ferramenta em que os recrutadores podem chegar até você. Então ele é visto também como uma mídia social, mas mais para profissionais, mais relacionado a profissionais. E aí você monta seu perfil ali dentro e as pessoas têm acesso ao seu perfil, recrutadores, de acordo com as informações que você coloca ali dentro. Então se você coloca que é um engenheiro em eletrônica ou qualquer coisa, ou qualquer área de tecnologia, na hora que o recrutador estiver fazendo uma pesquisa para contratar uma pessoa para preencher uma vaga onde ele trabalha, ele possivelmente vai te encontrar se você tiver com as informações preenchidas corretamente. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, como preencher essas informações num outro vídeo. Até mesmo eu falo sobre isso lá no meu canal do Instagram, no meu perfil do Instagram. Então se você ainda não me segue lá, que tem bastante informações interessantes. E então definindo, o currículo vai ser ali sua formalização, um documento que você precisa ter para os profissionais quando eles pedirem. O LinkedIn é onde os profissionais vão te encontrar e é onde você pode colocar o seu portfólio, colocar os seus projetos. Por quê? O portfólio ele se difere ali do currículo porque ele é uma abstração, ou na verdade ele é uma demonstração visual do seu currículo. Então o currículo, o que você coloca ali dentro são coisas relacionadas à sua carreira, tanto acadêmica quanto profissional. E ali o recrutador ele vai ter acesso a informações básicas suas que você está falando sobre a sua carreira. Porém ele não consegue visualizar isso de fato. Então, por exemplo, no meu caso, eu que mexo com engenharia de dados, análise de dados e tudo mais. Eu coloquei um exemplo de portfólio para minha área, para a área que eu trabalho. Então eu poderia, por exemplo, colocar um link onde eu apresentaria para o recrutador um dashboard que eu construí, talvez em Power BI, que é uma das principais ferramentas de BI, que ela conseguisse visualizar de forma prática, né, olhando um dashboard ali de fato, que eu realmente tenho habilidade com Power BI. Uma coisa é eu falar, eu tenho habilidade, tantos anos de experiência com Power BI. Outra coisa é eu provar isso através de um portfólio. Então um portfólio é uma representação visual do seu currículo. Pode ser imagens, pode ser vídeos, tudo que demonstra que você realmente sabe aquilo na prática. Ou até mesmo para programadores, o GitHub, alguma coisa que você possa colocar os seus códigos. Então esse passo é fundamental e quem tem portfólio normalmente sai na frente de quem não tem portfólio, porque o recrutador consegue ver visualmente que você realmente sabe daquilo que você está falando. Então, currículo, portfólio e LinkedIn são 3 passos importantíssimos para quem quer chegar lá, principalmente para quem quer chegar lá rápido. Então, construir esses 3 baseado em toda a definição que você fez antes vai ser muito importante. Dos principais arrependimentos que eu tenho, na minha visão, é de não ter documentado tudo que eu fiz desde que eu comecei a estudar 10 anos atrás
lá no Senai. Se eu tivesse documentado tudo até hoje, seria interessante, tanto aqui para o canal, para demonstrar tudo para vocês que eu fiz, que eu passei minha experiência, quanto para o meu próprio currículo, para eu conseguir colocar no LinkedIn, por exemplo. Galera, uma coisa que talvez vocês não tenham a percepção do quanto é importante é a questão do LinkedIn, porque normalmente quando você é novo, a maioria da galera não tem. Então tá nas mídias sociais tradicionais, Instagram, Facebook, TikTok, etc. Mas o LinkedIn, para quem sabe utilizar da maneira correta, para quem sabe construir um perfil, ele é extremamente relevante. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela que no último mês eu recebi cerca de 10 a 15 propostas de entrevista para ir para um determinado emprego depois que eu consegui fazer as mudanças necessárias dentro do meu LinkedIn e ficar visível na plataforma para que os recrutadores me encontrassem. Isso faz uma diferença abismal. É uma diferença tão simples, é uma construção tão simples que você pensa, putz, não vai dar certo. Ninguém me chama até hoje e ninguém vai continuar me chamando. Depois que você muda, cara, assim, é questão, às vezes de horas, às vezes um dia ou outro, que começa a brotar mensagem no Messenger ali, na parte de mensagens do LinkedIn, para você, e você vai recebendo diversos tipos de proposta de trabalhos relacionados a como você preencheu o seu perfil. Então é importantíssimo o LinkedIn.